Beleza? Conta pra gente, Aguindeva, como é que foi cuidar do seu psicopata, porque travou tudo na gravação anterior. Foi bem interessante. Aqui eu estou numa escola, né, que está promovendo o lançamento, especificamente na área também de autoconhecimento, que é o Tantra. Então, essa escola, ela está alcançando muitas pessoas e foram respondidos vários formulários, em torno de quase 3.000, e foi adquirido vários leads, né, várias pessoas com quem a gente, essa semana, pôde entrar em contato. E, nesse sentido, a gente treinou essa questão da negociação, né, da persuasão, de Uhum. realmente falar a proposta, né, do que é a escola, do que é as possibilidades de se desenvolver com o Tantra, né, que é a proposta. E foi bem interessante, foi bem legal. E você tinha falado do livro também? Você comprou o livro, é isso? Você leu o livro? O que tem a ver Não, o livro? o Antafirak, ele tem esse livro, que é o Manual do GFDI de Persuasão, né, que se chama Negocie como se fosse o último dia da sua vida. Vou começar a ler. Uhum. Basicamente Beleza. isso. Então hoje a gente vai falar sobre o masoquista e a gente vai analisar o quanto a gente é masoquista ou se o nosso masoquista está na dor. Então vamos lá? Vamos começar aí. Então, quando a gente pensa lá no divertidamente, a gente vai lembrar que o masoquista é o raiva. Por que que ele é o raiva? Porque ele é o que está sempre explodindo, o que está sempre segurando tudo e deixa para falar na última hora. E aí é quando. Vê se você consegue deixar a tela inteira ou não. Não, na verdade não é para passar slide, é para ver se consegue deixar a tela inteira que é lá embaixo, ali ó, no seu canto inferior direito. Tem um negocinho para deixar a tela inteira. Vê lá se consegue. Isso. Aí. Então volta um slide, que a gente estava falando ainda do raiva. Vai tudo. Não precisa, vai tudo para sua esquerda. Oxe, que o Agnideu tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? Era só voltar um slide. Você consegue até no computador. Meu Deus, tá parecendo o Didi, Trapalhões o negócio. É só pra você voltar um slide. Não, e ainda por cima vocês não estão ouvindo. Estou falando aqui que tem que ser dessa forma, cara. Não dá para ficar um pouco maior. Não, mas Dessa é forma que só não. volta um slide então. Tá tudo bem, tá perdoado em nome de todos os padres. Só volta um slide. É só você ir totalmente com o mouse. Isso, é só isso. E dá pra você. Clica lá embaixo pra ficar grande, que você conseguiu passar o slide estando tudo grande. Vai dar tudo certo. Quer dizer que. Não, é o último. O último, mais um, mais um, mais um. Não, é esse. Isso. Mas Agora aqui eu você vi tem que que tem diminuir a a tela, que eu não sei por velocidade quê. aqui, cara, para me manjar aqui o zoom. Tem que ser Você desse slide, consegue não dá para passar com a ficar dessa própria forma, setinha. senão atrapalha. Olha lá, aparece, tá vendo? Para você É, mas passar, aí mesmo eu tendo a tela perco grande. aqui o Tá recurso certo. de ficar Nada, todo mundo não mexe mais junto. nada. Eu não consigo ver vocês. Aí, Mas você não precisa ver a gente, você só precisa ouvir. vai ficar dessa forma, beleza? Prossiga. Beleza?
Então, o raiva ele era quadrado, que são as formas tradicionais do masoquista. Em teoria, ele tem forma mais quadrada, porque ele é uma grande panela de pressão que está sempre aguentando energia de todos os lados, certo? Então, recapitulando, o medo era o esquizoide, o oral era a tristeza, psicopata era a alegria no filme e o raiva era o masoquista. Beleza? Vamos lá para o próximo slide, então. Então, pensando na mielinização, né, em toda a parte da formação do sistema nervoso. Então, quando a gente pensa no crânio, a gente está falando de quem, Jaque? Do Qual é o... esquizoide. Isso, é o esquizoide que está sendo formado na mielinização de toda caixa aqui craniana, de toda a cabeça, né? Aí, quando a gente está lá na cervical, a gente está falando de quem? Do oral. Do oral, que inclusive tem a ver aqui com a fala, não é? E o esquizoide tem muito a ver com a couraça ocular, né? Aí, quando a gente vai para o tórax, a gente está pensando em quem? No psicopata. Psicopata, tanto que tem a ver com a gesticulação, quando você vai ver um político ou uma pessoa negociando, né? Ela sempre vai estar usando muito os braços, etc. E agora que a gente está pensando no masoquista, a gente já pensa na região da lombar e é, parte de trás das pernas, né? Parte posterior das pernas, não parte frontal, a parte posterior das pernas. Então, toda a parte de trás das pernas é comandada pelo masoquista. Então, isso daí inclui os glúteos, né? Quando a gente pensa na parte da frente das pernas, certo? E pelve, aí a gente está falando de rígido. Então, a lombar, né? A lombar fica responsável pela formação do traço de caráter masoquista. Então, quanto mais a pessoa se sentiu incapaz, né? Ou, em outras palavras, humilhada, porque teve uma atualização no Corpo Explica, que eles tiraram a palavra humilhado e substituíram pela a palavra incapaz. Ele se acha incapaz, né? Então ele se acha incapaz de conseguir segurar as fezes, em vez de se sentir humilhado. Mas a gente pode usar o termo antigo também, que era humilhado. Por quê? Porque o masoquista, ele tá lá no meio da festa de aniversário, ele ainda é criança, né? Depois do... Então a gente tem lá desde a formação até mais ou menos uns 3 meses o esquizoide, aí depois até um ano e meio, tem o oral, aí de um ano e meio para frente, a gente vai avançando até 2 anos e meio, psicopata, e aí 2 anos e meio a 3 e meio, ó lá, o desfraude, certo? Que é o masoquista. É claro que isso não é uma regra, né? Mas é mais ou menos para vocês terem uma noção. E no nosso dia a dia, né? Quem que a gente pode considerar como masoquista? Bom, a gente tem o Datena ele é uma caixa quadrada, né? Então ele é totalmente quadrado. A gente também tem a Dilma Rousseff, que também é um outro exemplo de masoquista. E podem perceber o quanto eles sempre estão atentos para que as coisas não deem merda. Então o Datena é a mesma coisa, né? Até ele já tem essa questão, né? Pelo próprio programa dele, de que ele fica chamando a atenção das pessoas, tipo, vai lá o comandante Hamilton e mostra a imagem errada. Aí ele fala, porra, comandante Hamilton, puta merda, que não sei o quê. Então, até no próprio trabalho dele, ele não quer que as coisas dê merda, mas o programa dele é um programa que fica mostrando um monte de merda. E aí isso daí causa nele uma indignação absurda, né? E a Dilma Rousseff é a mesma coisa, ela fez de tudo para que não desse merda as coisas, mas acabou dando, né? Tanto que ela vazou, ela teve o impeachment e tudo mais. Então é sempre essa questão da contenção, da contração. Então um dos traços que mais seguram, né, ou se não for até mesmo o que mais segura tudo é o masoquista. E a gente tem masoquismo? Sim, todos nós temos masoquismo, certo? Qual é a grande dor do masoquista? Então ele se sentiu humilhado. Quanto mais você se sentiu humilhado, mais a banha de
mielina da sua coluna lombar, ela mandou sinais, sinapses e criou conexões mais fortes para que criasse no seu corpo formas mais quadradas e deixasse seu corpo preparado como se fosse uma armadura para aguentar toda essa pressão, certo? Lembra-se sempre da panela de pressão. O masoquista é aquele que suporta, suporta, suporta e ele acaba não falando. E aí, quando a gente pensa lá nos traços que a gente estava montando aquela tabela, a gente pensa lá no esquizoide, ele é mais racional. A gente pensa no oral, é mais emocional. Psicopata, racional. E agora o masoquista, Emocional. emocional. Certo? Aí, quando a gente pensa esquizoide, oral, psicopata e masoquista, vamos pensar em quem tem pernas para fazer. Esquizoide, ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem pernas, né? Oral, também lembra, não tem pernas. O esquizoide não tem perna porque a perna dele é até curvada para trás, né? O joelho é até travado para trás. O oral, ele não consegue aguentar aquela estrutura dele, joelhinho para dentro. O psicopata, ele também não tem perna, porque ele tem o peito de pombo e a estrutura em cima tão grande que ele até tomba para frente, lembra? Agora, o masoquista, ele tem pernas para fazer. Então, o masoquista, ele é um executor, ele não precisa da ajuda dos outros traços para fazer. Tanto que tem muitas vezes que ele até se finca no chão e cria raízes, né? Por quê? Porque ele tem medo de mudança. Então, olha só, vamos pensar na questão de improvisação. O esquizoide não improvisa nada, certo? Ele é criativo, mas ele não improvisa. O oral, ele tem que saber improvisar. Por que que ele tem que saber improvisar? Porque ele tem que adaptar lá o chorinho dele, certo? Para que a mãe consiga entender o que ele está falando, o que que ele está comunicando. Então, o oral improvisa. E o psicopata improvisa? Sim, né? O psicopata, ele é o Tem rei todo. da improvisação, inclusive. De todos os traços, ele é o que mais improvisa. E o masoquista, ele vai gostar de improvisar? Não. Não. Por quê? Porque ele não quer que nada dê merda, que nada saia do controle, porque ele não quer se sentir um incapaz, não quer se sentir humilhado. E o rígido também não gosta de improvisar. Por quê? Porque ele quer sempre que tudo esteja perfeito. Então, falar para ele que tem que ficar improvisando a todo momento também é um perigo. Então, ele também não gosta de improvisar. Isso a gente falou sobre improvisação, certo? Agora vamos pensar sobre energia para ir para a vida. Esquizoide, não tem energia para ir para a vida, certo? Oral, também não tem energia para ir para a vida. Agora, psicopata, masoquista e rígido, a gente já começa a falar de uma energia sexual mais forte. E eles têm energia para ir para a vida. Eles são as pessoas que vão atrás dos sonhos. O esquizoide, ele imagina, elabora os sonhos, mas ele não vai atrás de nada. O oral, ele é uma criança, ele não tem nem porquê, né, ir atrás dos sonhos. Ele sonha, mas ele não vai atrás de nada. Agora, a partir do psicopata, então, o que que é a energia de vida da pessoa ir atrás, executar, fazer? É psicopata mais masoquista, mais rígido. Por quê? O psicopata é aquele que vai articular e negociar para as pessoas para que esses sonhos se tornem realidade. E o masoquista, junto com o rígido, é o que vai colocar esses sonhos em prática. Beleza? Agora vamos pensar na última característica, que é a questão de ser mais extrovertido ou introvertido, né? Mais para fora ou mais para dentro. Então, o esquizoide, ele é mais para dentro, ele é o mundo da caverna, ele vai ficar lá no mundo dele, ele é introvertido, certo? E o oral é introvertido ou extrovertido? Extrovertido. Deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Você falou que o psicopata, o masoquista e o rígido vão atrás dos sonhos e efetivamente fazem, né? Mas o Uhum. masoquista ele não é tão medroso tipo, ele vai com medo mesmo? Depende, porque a gente sempre vai ter os outros traços, né? A gente sempre vai ter os outros traços, mas não sei se está conseguindo me ouvir, que travou a sua imagem. Está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Sim, Hum. Então, sim.
O masoquista é o seguinte: se o psicopata convencer ele de que o plano vai dar certo, ele vai lá e executa, porque o psicopata, lembra, ele manipula até dentro da sua própria cabeça. Então ele tem a capacidade de manipular o próprio masoquista para fazer o que ele quer que faça. Só que ele vai ter que ter um bom poder de E aí ele argumentação e de acredita e não convencer. funciona, ele tem de autossabotagem. Oi? E aí, quando o psicopata manipula ele e faz com que ele acredite naquele plano, ele acredita e não fica tão de autossabotagem, ele vai Porque e faz. tudo que você precisa dar para o masoquista é segurança. Se você mostrar para ele que tá tudo certo e que as coisas não vão dar merda, ele parte para a vida. E ele faz tudo o que você está querendo. Você sempre demonstra para ele segurança. E o psicopata é ótimo nisso, mesmo quando não existe segurança nenhuma, ele consegue convencer a pessoa de que tem segurança, né? Porque ele consegue sempre manipular, ele é o camaleão, ele articula, persuade, manipula ou dissuade, certo? Então, uma vez o masoquista se sentindo à vontade e de que nada vai dar merda, não tem problema nenhum. Então, o plano é perfeito? O plano é perfeito. Não tem como dar merda? Não tem como dar merda. Então, me dá ele aqui na minha mão. Aí você dá ele na mão do masoquista, ele, ele vai executar aquilo igual um touro, porque ele é isso. Ele é esse touro gigantesco que executa o plano, tá? Tá, beleza, obrigada. Então, quais são os recursos? Ele, em contrapartida, por ele ter sofrido tanta humilhação, ele consegue suportar coisas muito difíceis. Lembra? Ele é aquela panela de pressão. E ele consegue repetir processos. Então, ele é extremamente dentro da caixinha. Lembra que o esquizoide, ele sai da caixinha por causa das ideias, né? Então, ele é totalmente fora da caixinha por causa das ideias, certo? O oral, ele também tem que ser um pouco fora da caixinha porque ele precisa improvisar. Então, ele precisa se adaptar ali, né? Então, você pode ver que o gordinho, geralmente, ele não é tão atraente. Mas aí ele tem que improvisar ali para ele chamar a atenção de uma outra forma, ele chega e começa a fazer as piadas, né? Começa a contar piada, dá risada, abre o sorrisão e cativa as pessoas pela doçura dele. O psicopata, ele também tem essa capacidade de não repetir processo, de se adaptar. Agora, o masoquista, ele vai querer sempre estar dentro de uma rotina. Se você tirar ele da rotina, se você não mostrar para ele segurança numa rotina, num processo, num primeiro passo, segundo passo, etc., ele vai se sentir seguro e vai sabotar tudo e vai colocar tudo a perder. Vai se sentir muito inseguro, certo? Então, ele é ótimo em repetir processo e ele tem atenção aos detalhes, certo? Então, ele é extremamente detalhista. Por quê? Porque nada, absolutamente nada, pode dar merda. E aí, por último, a gente tem essa questão aí do planejamento. Então, ele é um ótimo planejador, e uma vez que o plano está perfeito, ele executa igual um touro, igual um cavalo. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui da tabela? Não? Então tá bom. Não, Então, lembra lá sempre do masoquista, é aquela criança na festa de aniversário que o pai e a mãe já está começando a intimidar a criança, está começando a pressionar a criança para que ela tire a fralda, né? E a criança muitas vezes está sem a fralda e mesmo assim não consegue controlar o esfíncter anal. Tudo isso que a gente está falando é controle do esfíncter anal. E ela vai lá e, puf, de novo faz cocô nas calças. E aquilo para ela é tão depreciador, é tão humilhante que ela começa a ir incutir inconscientemente aquele trauma, beleza? Então, até dentro da própria psicanálise, a gente tem a fase anal, que é exatamente isso de que a gente está falando, né? Então, o masoquista, ele vive esse drama, né? Aqui tem um outro exemplo, ó, que é a Kromer, né? Aquela mulher lá que foi primeira-ministra da Alemanha, acho que agora que ela saiu, né? Então, olha só, condição, preciso me segurar o máximo possível, tem muita energia acumulada no corpo todo e está prestes a explodir. Lembra, novamente, falando pela milésima vez, a panela de pressão. Recursos, tem muita força, cautela, né? Então, ele não vai ser o famoso porra louca que vai lá e faz, etc., que é o que o psicopata sempre quer convencer os outros traços de fazer, né? Tá? Atenção à cumplicidade, suporta coisas difíceis e gosta de repetir processos. Então, rotina
Para o masoquista é o mundo perfeito. Ele quer ficar fazendo, 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 ele não quer sair da caixinha, certo? Atenção aos detalhes, planejador e perfeccionista. O perfeccionismo, a gente, vamos deixar ele um pouquinho mais pro rígido, tá? Porque apesar de que do masoquista querer os detalhes, quando a gente pensa em perfeccionismo, a gente está pensando mais no rígido, tá? Como que eu estimulo ele? Valorizando e reconhecendo sua capacidade de lidar com coisas difíceis. Então, toda vez que eu falo para ele, nossa, como você consegue aguentar, né, tanta pressão assim e continuar, como você é resiliente, como você consegue suportar ficar sem dormir, tudo isso, né, você está endeusando, né, endossando uma personalidade, um traço de caráter masoquista, ele vai se achar muito forte por você estar falando isso para ele, né? E o que a gente não pode esperar dele, né? Espontaneidade. Lembra? Psicopata extremamente espontâneo. Oral também. Masoquista não vai ser espontâneo, né? O rígido também não é espontâneo. Improviso e que exponha seus sentimentos. Então lembra que ele é extremamente emocional, mas o oral, ele foi feito para demonstrar as emoções. Então ele chora, ele abraça, ele quer afeto, ele quer carinho. O masoquista, ele vai ficar lá todo durão e aí ele tá louco para pedir um abraço, mas ele vai falar assim, eu não preciso de um abraço. Mas no fundo, ele tá suportando tudo aquilo, toda aquela emoção, travando tudo, tá? Importante, o segredo dele está em escolher o que ou de quem ele irá suportar. Então, muita gente que tem o traço de masoquista alto acaba se tornando pinico, privada das outras pessoas, que só trazem problemas, aflições, angústias, e ele suporta, ouve, etc., e nunca procura uma terapia ou uma ajuda para si mesmo, beleza? Vamos lá, pode passar aí, Agnideva. Eu não Quer perguntar uma entendi coisa, já? nessa última. Que o segredo está em quem que ele vai aguentar. Então, ele aguenta, tipo, de certas pessoas. Por exemplo, ele aguenta toda a carga da família e dos amigos. Mas aí, se chega um chefe e fala qualquer coisa para ele, daí ele explode. Ele escolhe quem que ele vai suportar toda essa merda ou não? Não, na verdade, esse escolher é um ato de amor que você pode ter pelas pessoas. Então, por exemplo, num casamento, você pode chegar e falar assim: beleza, da minha esposa, como eu amo absurdamente ela, eu vou ouvir os problemas, vou acolher, etc. Vou ser o pinico dela quando ela chega do trabalho, né? No entanto, eu não vou ser pinico, por exemplo, de um colega que está querendo me passar a perna no trabalho, porque eu sei que ele está querendo me passar a perna e ainda vou ficar ouvindo as mazelas, os problemas dele, entendeu? Então Uhum. é isso. Ou você pode chegar e falar, não, meu relacionamento tá uma bosta, eu não vou mais ser esse pinico da minha esposa. Então você coloca um limite. Mas você continua sendo pinico e etc. da sua mãe, porque a sua mãe sempre briga com teu pai e etc. E aí você quer, ama tanto ela que você fala, tudo bem, da minha mãe eu ouço e suporto ouvir as mazelas, mas da minha esposa eu não ouço mais. Meu casamento tá indo por água abaixo, não aguento mais ficar ouvindo reclamação que o trabalho dela é um saco, etc. Então, E o aí, nesse masoquista, ele vai momento, colocar... ele se torna explosivo. Então, depende. Quando ele nega essa Depende. escuta. Depende. Ele pode chegar no limite e gritar com a pessoa, mas você lembra, você tem os outros traços, que algum outro traço pode tomar a frente se tiver no recurso e falar, calma, masoquista, não explode. Que era o que acontecia no filme do Divertidamente. Tinha vários momentos que os outros traços falavam, raiva, raiva, segura, espera. Aí ele respirava fundo e não explodia. Mas aí tinha vezes que ele já estava tão forte que todos eles tentavam falar, não, 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 e daqui a pouco ele, mesmo assim, não adiantava, entendeu? E é muito engraçado porque a metáfora é a metáfora do jogou merda no ventilador, né? Porque o oral, ele demonstra os sentimentos e quando ele tá triste, ele já deixa tudo em pratos limpos. Ele fala assim: olha, eu tô chorando, mas eu tô chorando porque realmente eu não aguento mais você me trair. Na verdade, não aguento mais já seria uma frase até do masoquista, né? O não aguento mais. O oral, ele não tem essa questão do aguentar. Se ele não tá gostando, ele já vai lá e fala. Se a gente fosse pensar uma pessoa que é só o traço de caráter oral, ela não é mais nenhum. Então ela seria 100% emocional e qualquer coisa que ela tá sentindo, ela estaria demonstrando ou falando o que ela tá sentindo, né? O masoquista não. O masoquista, ele tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo e não fala nada. E aí, quando ele explode, putz, aí ele fala o que devia e o que não devia.
Então, ele vai falar não só é, o que está magoando ele, como ele também vai, lembra, como o recurso dele, porque a maior dele é a humilhação, ele vai humilhar a pessoa. Então ele vai pegar, tipo, aquilo, por exemplo, assim, você tá lá com a menina e, tipo, ela tá, sei lá, te dando uma dor de cabeça, você só vai aguentando, aguentando, aguentando. Sei lá, tem umas coisas meio zoadas nela, que é, por exemplo, ela ter chulé, ou roncar. E aí ele chega e vai falando tudo, e ele vai nessa parte também, ele fala, e outra, toda vez que a gente dorme junto, você fica roncando alto, coisa horrível, parece uma porca, que não sei o que, entende? E você também tem chulé, que como pode uma menina do seu jeito, que parece ser tão linda, com um cheiro tão horrível no pé? Olha isso, ele tá, tipo, destruindo a pessoa, ele tá humilhando, entendeu? Entendi. Por que que chega a esse ponto? Porque ele fica querendo segurar e não demonstrar os sentimentos, fazer de conta que tá tudo bem, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa dessa parte? Não, tá bem claro. Não? Então tá. Então, qual que é a sensação abstrata? É preciso me segurar o máximo possível. Então, ele está sempre retendo, contraindo, segurando, né? Energia no corpo. Muita energia acumulada no corpo todo, prestes a explodir. Então, a energia está toda acumulada, só que ela está prestes a, do centro e para fora. Puf, explodir para tudo quanto é lado. Lembra? É a merda voando no ventilador. O que esperar? O que que a gente vai esperar dele? Ó, força, que ele seja cauteloso, ou seja, ele não vai ser o porra louca, o improviso, certo? E cumplicidade. Então ele é uma ótima pessoa para você, tipo, ter como amigo, digamos assim, porque ele sempre vai te ouvir, vai falar assim, é verdade, não sei o quê. E ele, inclusive, vai te falar várias coisas no sentido de te direcionar para que aquilo não dê mais merda. Só que ele não vai ter nenhuma ousadia no que ele estiver te falando, né? Então, vamos supor, você vai chegar um masoquista puro, você falaria e contaria do seu relacionamento, falando do quanto ele tá ruim, etc. Ele ouviria tudo, ele é um ótimo ouvinte, então ele vai ouvir tudo, tal. E aí, quando terminar, ele vai falar assim: então, você falou de se separar, né? E aí, quando a gente se separa, você sabe que tem uma multa, assim, não sei o quê, ele sempre vai falar, tipo, tudo que poderia dar errado, né? Ou de você terminar, e também tudo que poderia dar errado de você continuar. Ele sempre vai focar, digamos assim, em tudo que poderia dar errado, porque esse é o trabalho do masoquista, é analisar as brechas, os defeitos, né? Então, quando a gente pensa até naquela questão do marketing de uma empresa, quem falaria os furos do balde dentro, né, da empresa? O masoquista. Ele que está atento a todo momento a tudo que pode dar merda, tá? Isso traz ele mais para o pessimismo ou traz ele mais para a realidade? Tipo, ele tá mais com o pé no chão, não, ó, vai acontecer isso e isso, pode acontecer isso e isso, ou ele traz mais, tipo, pro pessimismo, sabe? Ai, não, ó vida, ó céu, Então, deu vamos tudo lá. errado e não sei o quê. Respondendo a sua pergunta, esse deu tudo errado, aos céus, à vida, já é o psicopata dando a mão pro masoquista, porque quem se vitimiza, para todo mundo ter pena, porque querendo ou não, a vitimização é uma manipulação, é o psicopata, tá bom? Agora, respondendo a sua pergunta, quando ele olha para os problemas e os problemas realmente podem acontecer de uma forma sensata, é o masoquista no recurso. O seu masoquista no recurso, ele vai falar: realmente, olha aqui, se você pular nas pedras aqui de Itanhaém, você vai bater a cabeça lá embaixo, você vai morrer. Entende? Ele vai segurar todos os outros traços para que isso não ocorra. Agora, ele, na dor, tudo parece que vai dar merda. Entende? Então ele praticamente nem sai do lugar, porque ele tem perna para fazer tudo, mas se ele está se sentindo seguro. Agora, o masoquista achando que não está seguro, ele também é um masoquista travado. Então não adianta nada ele ter as pernas. E aí, quando ele está na dor, absolutamente tudo ele acha que pode dar merda a qualquer momento. Sem nem ao menos raciocinar se Ele pode ou para- não dar merda. Oi? Não, eu falei que ele paralisa, né? Isso, ele paralisa. Então, se você quiser gravar, vai ser assim: masoquista no recurso, ele vai trazer os pontos falhos de uma forma realista, coerente. Masoquista na dor, tudo pode dar merda a qualquer momento, se torna um pessimista insuportável, né? Que é insuportável ficar perto de um masoquista que está na dor,
porque ele não quer fazer nada e ele também não deixa ninguém fazer, colocando medo na cabeça de todo mundo que tudo pode dar merda, que tudo é perigoso, certo? Aham. Então, o que que a gente não pode esperar dele, como a gente falou, é espontaneidade, improviso e que ele exponha seus sentimentos. Então, ele não vai expor, ele vai reter. Como a gente estimula? É, valorizar e reconhecer sua capacidade de lidar com coisas difíceis. Como a gente falou, a gente falar assim para ele: nossa, cara, né? Como você é resiliente, como você consegue aguentar ficar 3, 4 dias sem dormir, que não sei o quê. Então, assim, quando a gente pensa num atleta, apesar de a questão de força atlética, de tônus, de esportividade estar ligado ao rígido, todo atleta também tem que ter muito masoquismo, e o masoquista no recurso. Pra quê? Pra chegar naquela questão do limite, sabe? Tipo, eu achei que eu ia desistir, eu achei que eu ia desistir da prova, mas mesmo assim eu fiz mais uma flexão, mesmo assim eu corri mais 50 metros, entende? Quem fica nessa pira assim de, não, porra, eu consigo, eu posso, é o masoquista, né? Porque ele tem essa capacidade de suportar. Então, o masoquista no recurso, ele vai se tornar uma pessoa resiliente para as coisas boas, né? Alerta importante: o segredo dele está em escolher o que ou de quem ele vai suportar. Então, é o que a gente falou. Todos nós temos masoquismo e em percentuais diferentes. Então, se você tem muito masoquismo, você consegue suportar e ser pinico de mais pessoas. Agora, se você tem bem pouquinho de masoquismo, você vai conseguir suportar e ser pinico de menos pessoas. E mesmo assim, para o seu masoquista ser pinico e aguentar, isso tem um limite, né? Tem um limite ali energético que é exatamente o seu percentual. E para ele aguentar e suportar e não explodir, ainda assim o masoquista tem que estar no recurso. Então, olha só, para que tudo isso seja possível, você tem que ter mais masoquismo para conseguir suportar isso, e o seu masoquista tem que estar no recurso. Porque mesmo se você tiver muito, né? Se você tiver muito, mas ele não tiver no recurso, ele vai explodir. Ele vai explodir quando ele estiver ouvindo, né? Então, sempre que uma pessoa chega para você para uma sessão, né, e fala assim, meu, tô totalmente sem paciência com o meu pai, eu totalmente sem paciência com a minha mãe, ela fala, eu já respondo, ou num relacionamento amoroso, quando vem um casal aqui e vai atender o marido, a esposa, e você fala assim, e aí, como é que tá? Mano, minha mulher fala, ela fala assim, eu já chego, ela fala, ela mandou tomar no cu, eu já mando também, entende? É o masoquista na dor. Quem tá falando isso é o masoquista na dor. Porque ele não consegue suportar mais nada, ele já tá de merda até aqui. Então, falou merda, eu falo merda e acabou, entende? Né? E, e é isso. Uhum. Beleza? Ficou dúvida? Quer perguntar alguma coisa dessa parte do masoquista? Do masoquista? Não? Então tá, Não? vamos lá para a próxima. Então, agora, como a gente descobre se, por exemplo, a nossa cabeça ela tem masoquismo ou não? Então, vamos pensar sobre o formato. Ó. O formato ele é mais quadrado, a pele do masoquista ela é mais naturalmente grossa, certo? Então, por exemplo, pensa na pele do oral. É uma pele fininha, não, desculpa, uma pele macia, né? A pele do rígido não, desculpa, do esquizoide. Você pode ver que geralmente esquizoides magricelão, compridão, eles não têm uma pele fofinha e nem uma pele grossa, é uma pele fininha, né? Quando a gente pensa na pele do masoquista, já é uma pele mais grossa, porque até na pele ali ele está segurando energia, tá? Linhas retas e quadradas nas laterais, podendo ter na testa também. Então, quadrado, 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 tudo uma caixa. Contenção na região do maxilar. Então, você vê aquele maxilar aqui com uma certa tensão, ele não consegue nem abrir o rosto direito, né? A gente vai ver, por exemplo, que uma pessoa que é masoquista na boca, ela tem até um U, assim. A boca dela é até tipo um U. Você vê a linha de gato assim, desce aqui um risquinho assim, parecendo um U, tá? É como se fossem nódulos, musculatura tensa e tensionada, e calvície no topo central da cabeça. Então, como o fogo sai por aqui, ó, lembra lá do raiva que sai o fogo aqui? Então, essa parte aqui, geralmente cai o cabelo mais rápido de quem é mais loquista, principalmente pensando nos homens, né, que têm a calvície mais prematuramente do que as mulheres.
Então, essa parte aqui da pessoa vai ficando sem cabelo, tá bom? Onde colocaria o kippah ali, do padre, do rabino, beleza? Sensação de panela de pressão e que vai explodir, parece que a cabeça vai explodir, certo? E a expressão densa, tensa, brava e forte, então aquela tensão. Por exemplo, meu pai é extremamente masoquista, né? Todo lugar que ele vai, todo mundo sempre acha que ele é nervoso. E ele é bem nervoso mesmo, já foi muito mais, mas enfim. Por quê? Porque a sobrancelha dele já é tipo assim, ele já tem toda aquela cara fechada, entende? Mas não necessariamente porque ele tá nervoso, é porque o próprio rosto, os olhos e a boca tá todo tenso, então parece que ele tá nervoso, né? Às vezes tá assim, com a expressão fechada, né? Aí você fala com ele dele, ah, e aí ele abre. Certo? Então é isso. Esse é o meu pai. Meu pai é tipicamente masoquista. Deve ter um pico de masoquismo absurdo. Eu nunca parei para analisar ele. Na verdade, eu tô com a foto aqui, ele é bem quadrado, né? Tem a foto aqui, não sei se vocês conseguem ver. Beleza? Então vamos lá. Vamos pro próximo. Então vamos lá, dá as notas aí. Então agora você tem 10 pontos para distribuir em quatro traços: esquizoide, oral, psicopata e masoquista. Então, quanto a sua cabeça é masoquista comparado aos outros traços? Você tem 10 pontos para colocar aí. Assim que você der um ok, já que a gente vai para os olhos. Beleza? Então vamos ver os olhos então agora. Então vamos lá. Os olhos do. Meu celular tá tocando música aqui, eu não tinha visto. Pronto. Olhos, então. Sobrancelhas contraídas, lembra que eu falei? Aí é até junto aqui. E às vezes a sobrancelha também tem a pelugem aqui, que uma conecta na outra já direto. Né? Vira uma sobrancelha só. Já viram gente que tem que depilar aqui no meio para ficar mais bonitinho? Que a sobrancelha é É, uma coisa só? monocelha. Oi? Monocelha que fala. Monocelha. E elas são mais tipo densas, assim, ó, fechadas, contraídas, certo? Levemente unidas e que mostram raiva. Parece que ele tá com raiva. Pálpebras superiores pesadas e caídas. Então a pálpebra aqui superior do masoquista, ela tem tipo uma bolsinha. Já viram, gente? Que tem parece que aqui tá inchado as pálpebras, certo? Superiores pesadas e caídas, pressionando o olho. E bolsas com volume abaixo dos olhos. E também aí tem gente que tem as pálpebras aqui embaixo. Você vê umas bolsinhas assim. Então, às vezes, como é que é o olho do masoquista? Você quase não consegue ver o olho dele direito, porque tem tanta pálpebra em cima e embaixo que ele não consegue nem ver o que está acontecendo, né? Sensação de peso, tensão e barra ou medo. Se conecta evitando. Então, a sensação é que ele está com tensão, que ele está com medo, né? Então ele conecta, mas ele quer evitar, ele conecta, mas ele quer evitar. E como ele se expressa, é uma expressão de raiva ou de estar pronto para se submeter a você, certo? Então é raiva e pronto a se submeter a você. E o que que é essa submissão? É porque ele geralmente é aquele que aguenta, né? Então por isso que ele se submete às pessoas, certo? É o oposto totalmente do psicopata, né? O psicopata ele não vai se submeter a ninguém. Então, dê as notas aí do quanto você acha seus olhos masoquistas. Puta merda. Foi. Lembrando que não tem problema nenhum em você zerar um traço em determinada parte do corpo. Isso pode acontecer também. Não é obrigatório colocar pelo menos um ponto de masoquismo, tá? Vamos lá, próximo. E outra coisa que já aconteceu também muito vamos supor, você está analisando a cabeça da pessoa, ela tem 2 pontos de esquizoide, 2 de oral, 2 de psicopata, 2 de masoquista e 2 de rígido. Isso pode acontecer também. A cabeça da pessoa é 100% distribuída, né? Aí você olha a boca, também está 100% distribuída, por exemplo.
é natural também ter esse fenômeno de dar dois pontos exatamente distribuído em todas as partes, em todos os traços, numa determinada parte do corpo, tá bom? Tá. Vamos lá? Boca, então maxilar e lábios fechados e com tensão muscular, dentes tortos e desproporcionais. Então, como é a dentição natural do masoquista? Já viu gente que tem a dentição toda torta, os dentes até se encavalam, assim, parece até um crocodilo? Então, é assim que é os dentes do masoquista. E eles têm alturas e tamanhos diferentes, né? E aí fica tudo bagunçado, parece que é um caos a boca da pessoa, né? Porque ela tá toda tensa e travada justamente para não falar o que ela tá pensando, para não expressar. Então é tensão de tudo quanto é lado, inclusive nos dentes, né? Lábios retos quando sorri, mais comum no lábio inferior, mas também pode acontecer no superior. Então a pessoa dá o sorriso, fica aquela caixa quadrada, né? Ela não tem um sorriso amplo, né? Tá? Formato em U, lembra? De cabeça para baixo, lembra que eu falei? Quando ele tá parado, até a boca faz tipo um U, assim. Parece que ele tá para baixo, certo? Pode ter um vinco no final da boca que segue em direção ao queixo, tá? Sensação de que não tem o que dizer, não quer se expor. Então a sensação que dá é que não tem nada para falar, não quer se expor. E a expressão de uma boca trancada faz força para fechar e segurar a emoção. Então é sempre fazendo força para que aquela emoção não pode ser mostrada, tá bom? Então dê aí seus pontos. Agnideva, já pode passar para o próximo slide. Vamos esperar ela dar os pontos. Oi. Então, como é que é o formato do tronco no masoquista? Olha, é quadrado, a musculatura é densa, dura, com peso nos ombros, quando fica mais elevado, parece uma mochila, né? Então, é toda uma tensão aqui, né? Tensão aqui. E o masoquista, ele tem aquela corcundinha aqui também, né? Quando ele vira de lado, você vê aquele peso aqui também, né? Não há curvatura entre as escápulas. Essa região fica reta e chapada. Ele é musculoso, mas sem definição muscular. Então, você vê ele é uma grande tora, uma grande pedra, mas tipo, ele não tem definição. Já viu aqueles gordões que ele é gordo, ele é forte? Você pega assim, o braço dele é uma tora, mas tipo, ele não é rasgado, não tem a definição do músculo, não tem uma harmonia. Ele é uma tora, mas ele não tem definição, né? É o gordinho duro, ó, gordinho duro. Postura de quem segura um peso, ombros caídos e com peso, sacola. E o calombo na região cervical. Lembra que eu falei do calombo? Quando a pessoa vira de lado, você vê aquele calombinho, né? O Segurando calor todo o peso. da cifose aqui. Isso, exatamente. Tá? Então, qual que é a sensação quando você olha para esse tronco? De peso e de ele ser mais lento, certo? De que guarda, segura ou suporta muita coisa. Então, ele está sempre guardando, suportando, segurando um monte de coisa, tá? E a expressão, ele é quadradinho, gordinho, duro, parrudo, que aguenta levar tudo nas costas. Então, bom, a gente está falando aqui basicamente do Hulk. Se você olhar o personagem em quadrinhos do Hulk, o desenho dele, né? Ele não tem queixo, aqui basicamente é reto. Aí aqui também é reto. Porque lembra que o Hulk, ele só se torna o Hulk quando ele tá muito Nervoso. nervoso, né? Quando ele tá com muita raiva. Aí quando ele vai explodir lá, o Bruce Banner, que é o doutor, né? Bruce Banner, vira o Hulk. Aí ele rasga lá a camisa e vira um maluco doido. Por quê? É exatamente o masoquista, né? Tem aquele outro personagem em quadrinhos também que é o Coisa, que ele é um doce, né? Ele é oral com masoquista, acho, na revista em quadrinhos, porque ele é um doce e tal. Inclusive, o grande trauma dele é que ele nunca deixa de se tornar aquele um monte de pedra, né? Mas quando ele é muito provocado, ele fala, ó, tá na hora do pau, e ele vai lá e quebra e destrói tudo, beleza? Já deu seus pontos? Já. Na minha opinião, você tem mais masoquismo no tronco e na cabeça, né? E olhos, boca, não, A boca tá? também, ó. Olha como que fica, ó, quando eu tô É, séria. É um mas eu U acho que o seu infinito. rosto, ele é relativamente quadrado, e o tronco também tem bastante masoquismo, mas
eu não consigo observar muito nas outras partes, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Agora a gente vai falar da pelve, ou quadril. Formato, nádega se fechando, então o bumbum dele é todo para dentro, justamente para contrair e não fazer cocô. Então, o que acontece? Como é que você sabe se um bumbum é masoquista? Tem uma dica. Você pede para ele travar o esfíncter anal. Se quando ele travar o bumbum contrair, não é masoquista. Ou isso, não é masoquista. Agora, se quando ele contrair, continua do jeito que tá, é masoquista. Por que que se contrair, continua do jeito que tá, é masoquista? Porque o bumbum tá sempre travado, na verdade. Entendeu? Então, quando a gente está fazendo a análise corporal, a pessoa fica de costas pra gente, e a gente fala assim: prende o esfíncter anal como se você fosse fazer cocô e não pode. Trava. Aí, quando a pessoa vai lá e trava, e você vê o bumbum todo contraindo, você não pode dar ponto de masoquismo. Agora, quando ela fala, tô travando, aí você fala, tá travando, né? E não muda absolutamente nada, é porque ela é muito masoquista, tá? Então, nádegas se fechando, com músculos mais tensionados e duros, bumbum trancado, tá vendo? Então, o bumbum já é trancado. Se você pediu para a pessoa trancar, né, e ele trancou, é porque ele é tudo menos masoquista. Agora, se você pediu para ela trancar e continuou, você olha assim, não mudou nada, e você fala, caralho, é muito masoquista, tá bom? Quadril reto nas laterais, formando um quadrado que vai até o fim das nádegas. Então, ele é uma grande torona, assim, tchum, 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 um monte de peça de Lego encaixada. Sensação de que a nádega está trancada e a expressão é fechada e dura para não fazer nada errado. Lembra? Para não fazer nenhum tipo de merda, certo? E quando a gente pensa na questão de quadril, é a parte principal do masoquista, né? Porque quando a gente pensa em cabeça e olhos, a gente está falando muito de esquizoide. Quando a gente pensa em boca, a gente está pensando muito no oral. Quando a gente pensa em tórax, a gente está pensando muito em psicopata. E quando a gente está pensando aqui na pelve, no quadril, é justamente a área relacionada ao masoquista. Beleza? Já dei a nota. Beleza, vamos para a última parte, que é as pernas agora. Como que são as pernas do masoquista? Então, o formato, são bem grossas e quadradas, sem desenho de musculatura evidente, mas com musculatura bem dura. Então, como é que eu sei se uma perna é masoquista? Quanto mais não parecer que ela tem canela, coxa, você olha, ela é uma coisa só, assim, jum, né? Mais masoquista é. Então, ela é bem grossa e quadrada, sem desenho de musculatura evidente, mas com musculatura bem dura. Coxa e batata da perna com a mesma largura, tá vendo? É, vem a coxa, aí tem o joelho, aí você fala, caramba, outra coxa. Tipo, não tem a questão da panturrilha, da canela, certo? Tem a mesma largura, como se fosse um tronco. Para com as pernas bem unidas e com os joelhos e pés apontados para fora. Então, quando você fala para a pessoa relaxar e ela é masoquista, lembra que o esquizoide, quando ele vira de lado, você vê aquela hiperextensão para trás. Quando você pensa nos joelhos do oral, é o X. Quando você pensa no psicopata, ele está tombado para frente. E quando você pensa no masoquista, como é que eu sei? Ah, tá tombado para frente e as pernas estão abertas, né, para parecer que ele é maior do que ele é. Inclusive, o Cristiano Ronaldo é muito psicopata e você pode ver que ele sempre para com a perna bem aberta. Comercial de shampoo, etc. O Cristiano Ronaldo é muito psicopata, então ele está sempre com aquela postura. Você pode ver também que ele sempre para na seleção, os braços, a mão aqui na cintura, aquele peito para frente, perna aberta, porque ele é muito psicopata. E quando a gente pensa no masoquista, ele parou, os pezinhos vão estar virados para fora, porque ele está contraindo o máximo lá na parte de cima, então o pé fica para fora, tá? Sensação de que cria raízes onde para como um tronco de árvore. Então, o masoquista, ele é resistente a mudanças. Por que que ele é resistente a mudanças? Porque ele não quer improvisação, ele não quer sair da rotina. Então, por isso que a perna dele já enraiza onde ele estiver, tá bom? Então, pensa que o masoquista, ele tem uma dificuldade absurda para terminar um relacionamento amoroso. Ele tem uma dificuldade absurda para pedir a conta do emprego. Ele tem uma dificuldade absurda para mudar de uma cidade para outra. Por quê? Porque ele cria raízes. E ele não quer trocar o certo pelo duvidoso.
até ele ter certeza absoluta de que ele pode fazer essa mudança e que não vai dar merda. Merda! Então, a expressão é de que está se protegendo, se trancando, enraizado, e de que não vai sair do lugar. Beleza? Então, dê os seus pontos aí nas pernas. Oi. Vamos passar? Quê? Vamos passar o slide aqui, certo? E agora, a Agnedevo vai dar a flexibilização. Vai ser aquela de ficar fazendo birra, a Agnedevo deitada no chão e gritando? Não, Essa é a mais divertida de todas. essa é a mais divertida, porém em processo individual ou em grupo presencial. E online não sei se funciona tanto. Não sei, a Tem Agnedevo tá muita trava mudo. aí, mas assim, vamos lá. Tem a música preparada aqui. Você quer Cadê o expor? Agnedevo? Para você sentir uma música masoquista? Isso, então agora a gente vai no banheiro, toma água, faz xixi e ouve a música do masoquista. Pode pausar o vídeo, né? Porque ele já vai derrubar a gente quando a gente subir para o YouTube por causa de direitos autorais, nem vamos correr esse risco. Só vamos deixar a música rolando aí. E aí, na volta, após acabar a música, a gente vai fazer a flexibilização da couraça do masoquista. Ok. Então eu acho que assim, tipo, de zero a dez, eu acredito assim que uns 5, 6. Caramba! Talvez. Bastante, bastante. E você consegue reconhecer no seu dia a dia uma pessoa que tem um pico de masoquismo absurdo? Uma mãe, Consigo, irmão, consigo. amigo? Você fala, nossa, Consigo esse daqui é claramente. o Mano, masoquista em pessoa. Então dá um exemplo aí, quem que é? É o minha mãe. padeiro? É o dono do mercado? Ah, sua mãe é muito masoquista? É um masoquistinho? Claramente. Claramente. Escreveu ela com todas as características, assim, muito forte. Certo? E você, Agdeva, nós já conversamos muito, várias conversas particulares. Sua mamãe também é muito masoquista, certo? Certo, minha mãe é bem masoquista, suporta tudo. Eu sinto que eu tenho também um pouco de masoquismo. Não, talvez exatamente de ter muita coisa relacionada a traço corporal, mas eu sinto que eu tenho a minha própria personalidade e uma certa sustentação. Na verdade, hoje não, hoje muito menos. Na realidade, eu já tive muito mais esse lugar de me sustentar dentro de uma problemática onde eu deixava muito as coisas rolarem, onde a gente vai empurrando com a barriga, né? E espera meio que explodir, né? Com a raiva, você vai passando um pano para muitas situações até, de fato, você explodir e tomar uma atitude e uma decisão. Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de equilíbrio, mais consciência a respeito, mas eu ainda tenho um pouco disso. De masoquismo na questão de, às vezes, eu sustentar situações que eu sei que eu preciso estar, então vou continuar. Mas até o momento que eu sinto que já deu, já chega, eu consigo tomar a atitude e dar o passo para frente. Você vê que essa música que foi passada aí, ela, o cara, ele é um. Muita gente gosta dessa música, acha que ela é extremamente romântica, mas, cara, ele é um paspalhão, né? O cara suporta tudo, até Sofredor. esperar eternamente a mulher não tá nem aí, tá ali ignorando, tá ali desprezando ele, mas ele tá ali sustentando uma situação de E a vida desconforto. parou. Ele parou. Olha, eu vou te esperar, mas a minha vida tá aqui parada. É, exatamente. É o famoso otário, e aí vocês estão de frente para ele, eu já fui esse cara aí, ó, da música, tá? Nossa, Em vários relacionamentos e durante anos. meu Deus. Você Tá. sabe disso, cara. Me tratou, caramba, com tanto. Eu sei, cara.
Não estou aqui para. Certo? Fala aí, vamos falar a verdade. Eu era esse cara aí. Oi? Que? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre como que resolve um pouco Ah, dessa. só deixa eu falar meu gráfico aqui, ó. Só deixa eu falar meu gráfico antes de começar. Eu tenho 17% de esquizoide, 25% de oral, 18% de psicopata, 15% de masoquista e 25% de rígido, né? Então, se você somar o meu oral com o meu rígido, metade de mim é rígido com oral, né? Só que aí, por causa dos 18 aqui de psicopata, dá essa questão. E o que que seria um gráfico 100% distribuído? Se você tivesse 20% de cada coisa, né? Então, vocês veem como o meu gráfico é bem distribuído, né? E aí, o que que eu menos tenho? Masoquismo, eu só tenho 15%, né? E aí você imagina, então, eu viver como um masoquistinha, sendo que é o que eu menos tenho. Então é o que eu falei, é todos os outros traços dentro da jaula, suportando uma coisa que eu não tenho condição de suportar, né? E aí fica o corpo todo estranho, cheio de problema físico, doença, etc., porque você está sendo uma coisa que você não é, né? E quando a gente vai falar em principalmente, olha só, o oral, ele tem muita necessidade de sentir prazer, né, através das sensações. E o rígido, muita necessidade de sentir prazer através é, da sexualidade. E o psicopata, ele sente muito prazer é, manipulando, né, conquistando, então isso também dá prazer para ele. Esquizoide não sente prazer porque nem corpo ele tem, ele fica tudo na cabeça, né? E o masoquista, ele não sente nada de prazer. Então imagina você viver a sua vida como masoquista, não sendo masoquista, sendo que você precisa de muito prazer para viver. Esse fui eu durante anos, beleza? Beleza? Então é isso. Ainda bem que tem Tantra, né, para resolver aí questões e trazer a gente para esse lugar aí de desflexibilização dessas couraças e trazer a consciência de que a vida prazerosa é a vida que te potencializa, né, meu irmão? Então vamos lá. Exatamente. Ainda bem que a Agnideva caiu do céu e tô com a campainha aqui na minha clínica. Então hoje a prática, na verdade, é bem simples, porém uma das mais potentes, mais eficazes, que vai trabalhar exatamente essa energia vital de forma visceral. E está relacionado às vísceras, né? Quando a gente fala desse sentimento de raiva, ele geralmente no corpo ele está incrustado exatamente aqui nessa região diafragmática, né, do nosso abdômen, e é justamente a região que a gente trava, principalmente quando a gente está diante de situações que de repente nos humilharam, né, nos fizeram se sentir desconfortáveis, a gente acaba contendo o fluxo respiratório e você percebe que o prana, né, que é a respiração, ele vai sendo contido, né? Você vai querendo suportar, né, aquela dor, querendo, por exemplo, prender o choro, você vai contraindo o seu corpo, né? E essa contração ela vai fazendo com que esteja essa rigidez, né, nessa região aqui. Então, basicamente, a gente trabalha com a desflexibilização dessa região, seja através da respiração, seja através da massagem, a gente colocando, né, a mão assim, enfiando mesmo, sabe? Tipo, colocando assim, ó, colocando energia, né, para movimentar, mobilizar essa região. E a respiração, tem uma respiração muito comum, muito conhecida na yoga, né? A yoga traz bastante pranayamas, né? Que diferentes respirações fazem a gente acessar diversos estados diferentes de consciência, né? Então, tem uma respiração que é uma respiração caótica que vai basicamente fazer a gente energizar toda essa região, né? Que é uma respiração diafragmática. Então, basicamente, como que você vai fazer, né? Primeiro, você vai colocar o ar, você percebe que a respiração mais orgânica é aquela do bebezinho, né? Se vocês pararem para notar um bebezinho no berço, quando ele está respirando, ele inspira, Travou tudo, travou tudo. tá bom?
Voltou? Agora voltou, Voltou? mas parou lá quando você estava falando do prana. Tá. Então, a respiração orgânica natural, né? É, a gente, a gente nasce sabendo, né? Respirar quando a gente é bebezinho. Se vocês forem reparar, quando o bebezinho está inspirando, né? Quando a gente olha no berço, ele cresce a barriguinha, né? Ela expande. E quando ele respira, ela contrai. Então, a respiração, ela tem que vir para essa região, né? Essa região aqui é a que traz para a gente essa força, né? Essa força de energia, de mobilização, de autoafirmação, né? Não, não por acaso aqui é a região também do chakra do plexo solar, onde a gente tem aí esse encorajamento, né? Que ele é bloqueado muito em relação a medo, vergonha, enfim. Então, o yoga ele tem ali os pranayamas, né, que fazem com que a gente faça respirações para energizar o corpo. Então, essa respiração que eu vou passar aqui, que é uma respiração caótica, ela faz com que, por exemplo, se você acordar num dia e você tiver com a energia muito baixa, com extrema preguiça, com muita vontade de voltar a cair para a cama de novo, ou seja, baixa energia total, quando você faz essa respiração, ela tem a capacidade de te energizar absurdamente. E isso é um primeiro ponto, né? Se você faz diante de algum tempinho, essa respiração ela tem essa capacidade de te energizar. Agora, se você prolonga ainda mais, né, esse processo de energizar aqui o teu diafragma, você começa a acessar realmente as emoções que estão vinculadas a essa força potente, que é realmente a raiva, né? E aí vem ali a alteração do seu estado do humor, você consegue, às vezes, rememorar situações que te fizeram ficar extremamente puto, os nãos que você não conseguiu dar, enfim. Então, tem uma meditação do Osho, né, uma meditação ativa, vibracional, que a gente utiliza bastante em grupos que trabalham com Tantra, que é a meditação dinâmica. E, basicamente, todas as meditações do Osho têm vários estágios, né? Esse primeiro estágio dessa meditação em específico é a gente respirar, né? Colocando a força aqui no nosso diafragma e respirar só pelo nariz, mas fazendo exatamente isso, ó, trancando a boca só pelo nariz. E aí você, num determinado ponto, você vai começando a sentir exatamente esses estados de raiva tomando o teu corpo. E o segundo estágio, tanto que o segundo estágio dessa meditação é depois você ir para um loop desse e você começar a socar, começar a realmente colocar essa energia para fora. Porque a energia da raiva é uma emoção e ela é de dentro para fora, né? Ela é diferente do que a energia do medo, por exemplo. A energia do medo é algo que está externo, seja na tua cabeça, seja externamente, mas ela é de fora para dentro, né? Ela te paralisa diante de um perigo, por exemplo. Já a raiva não, ela é um movimento de dentro para fora e que para você realmente canalizar e direcionar ela de forma potente, ela tem que ser colocada em movimento, numa ação, né? O que muitos fazem é colocar em forma de briga, né? Mas se você direciona a energia da raiva, por exemplo, para construir coisas, né? A adquirir essa energia para você realmente fazer coisas que precisam ser feitas, ou seja, colocar no seu trabalho, colocar em alguma ação a ser executada que é necessária, que às vezes você está sem coragem, sem vontade, uma grande possibilidade para você poder, né, direcionar essa energia e trabalhar com ela, te potencializar, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer com vocês já que está aqui ao vivo, com as pessoas que forem praia assistir depois, mas a gente vai fazer pelo menos 2 minutinhos dessa respiração caótica, tá bom? E ela não vai precisar E de aí, muito. quando eu solto pelo nariz, eu faço o barrigão. É, na verdade, esse foi o exemplo.
esse foi o exemplo da meditação do Osho, tá? Que eu vou deixar ela lá no grupo. Eu achei um vídeo bem incrível, que inclusive o rapaz ele também fala muito a respeito dos benefícios dessa meditação, então tem uma parte também introdutória e depois a parte prática. Então, assiste o vídeo e depois faz essa meditação que é bem interessante ela. Tem gente que, inclusive, vomita, sabe? Tipo, quando vai fazer essa meditação. Eu estou falando do Luiz mesmo, que ele fez isso presencialmente aqui numa prática. Tanto que ela é poderosa, ela mexe com muitas coisas que estão aqui realmente sendo aprisionadas, então é uma prática potente, tá? Tem que ser feita com consciência, que é o que ele está adquirindo aqui. Então, essa meditação, vou deixar aqui no grupo, aí você pode fazer, você, na tua casa, ela é um pouquinho longa, enfim, não vai dar para a gente fazer aqui. Então, eu vou conduzir somente uma prática simples dessa respiração caótica, né, durante um determinado tempo, que é exatamente isso que a gente faz, por exemplo, numa sessão antes de uma terapia tântrica, por exemplo. Antes de você realmente ir para um processo de massagem, você precisa mobilizar energeticamente aquele corpo, gerar energia, igual o que eu falei, né? Se você faz essa respiração ao acordar e se você está com baixa energia, essa respiração ela te energiza, ela te potencializa. Então, você consegue perceber. Inclusive, às vezes ela pode até te trazer um barato. Assim, tipo, você respira e você coloca essa intensidade nesses 2 minutinhos e nesse processo, às vezes, você pode sentir até um baratinho assim, na sua cabeça, porque ela realmente trabalha de forma muito potente. Então, tem que ter também uma cautela em relação a se fazer, se conduzir, se praticar essa meditação, essa respiração, porque ela tem bastante coisa. Quer perguntar alguma coisa? Não, não. Tô Você atenta, tô te escutando. tá olhando assim, embasbacada, você tá impressionada? Não, tô bem atenta Hã? aqui. Fulano, inclusive, ela deu um barato. Opa, Ai, meu Deus, agora foi você que travou, ou foi eu, não sei. entendeu? Hã? Eu falei que Travou. eu tô atenta. Aí você falou, não, inclusive, ela dá um barato. Aí eu fiz mais. Opa, deixa eu escutar direito. Aham. Então tá. Então vamos lá, vamos se posiciona numa posição aí para você fazer essa percepção corporal. Respira fundo, energiza suas mãos. Primeiro você faz a conexão com o seu coração, que é a que ativa nossa percepção emocional, que é sobre isso, nosso trabalho. Respira fundo, se conecta com o corpo, com as suas sensações. Você vai levar as suas mãos aqui para essa região do seu diafragma, do seu abdômen. E vai ser basicamente o seguinte: você está olhando aqui, ó. Vou inspirar, eu vou crescer bastante o meu barrigão, ó. Inspire, inspire e cresce toda a barriga, ó. Infla bem, infla que nem um balão. Sol. Faz esse exercício primeiro para você saber, né, ter esse autocontrole, porque a gente vai aumentar a velocidade e vai permanecer com as mãos aqui, ó, movimentando como se fosse com a respiração dando uns soquinhos. Então, respira mais 2 vezes, inflando bastante essa região. Sol. Mais uma vez, inspira. E sol.
Agora vamos lá, vamos para a prática. Eu vou cronometrar aqui o time, tá bom? Você tá com água aí, Jaque? Água? É, pega um copinho com água, porque às vezes ela é muito intensificada, às vezes a gente acaba tossindo, às vezes a gente entra num estado também de a boca ficar bastante seca, então sempre é bom ter uma água ao lado, se ficar bastante desconfortável. Bebe um pouquinho de água, até eu vou beber um pouquinho. E aí vamos lá. Para nessa posição, a gente vai fazer essa respiração caótica, então vai ser ela ritmada dessa forma. Você está ouvindo a minha respiração? Dá para ouvir? Pô, mas ela é pela boca ou ela é pelo nariz? Essa aqui vai ser pela boca, tá? Essa Tá. prática só da respiração, ela vai ser pela boca. Quando você for fazer a meditação mesmo, a meditação dinâmica do Osho, aí você vai fazer pelo nariz. E ela vai ser de pé, então agora você pode fazer ela, por exemplo, sentado, de cócoras, então, por exemplo, de cócoras. Então ela é mais tranquilinha. Você vai fazer essa respiração movimentando essa parte, dando soquinhos com a respiração, de uma forma ritmada. Então vai, ó. Beleza? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Então agora a gente vai para a prática mesmo, tá bom? Vamos fazer 2 minutos diretão, sem interrupção, ok? Ok. Então se prepara. Foi. Continua, continua. Só mais um pouquinho, mais 1 minuto. Só mais um pouquinho, sustenta. Está quase terminando. Continua, dá o seu máximo. Pronto, normaliza a respiração. Sente a pulsação da energia no teu corpo, só percebe. Conecta com essas novas percepções. Percebe o seu estado agora. Está cansado? Está com energia? Está vibrante? Está com alguma parte do corpo formigando? Sua cabeça deu uma dispersada? Teve algum tipo de tontura? Percebe. Percebe todos esses estados e o quanto que ela é potente para regular nossos estados emocionais. A gente entra num processo catártico
Mas, naturalmente, o nosso corpo ele entra depois em homeostase, né? Estado de equilíbrio. Mas percebe o quanto que diferencia, né? O quanto que a gente entra em um novo estado, uma nova percepção das sensações. E aí, Jaque? E aí? Cara, tive várias percepções, assim, o peito, primeiro que eu tô suando, eu tô com calor, a cabeça Eu parece também. que tava formigando e ao mesmo tempo fiquei meio tonta, assim, meio. Acho que foi um barato, de repente deu um barato mesmo. Exatamente. Fiquei meio tonta, assim. E o peito aqui sentia assim uma. Eu não sei se uma pressão, não sei se uma. Não sei, acho que uma pressão aqui no peito, assim, alguma coisa no peito, sabe? Acho que pressão mesmo, uma leve dorzinha assim no peito. Uma Aham. leve não, uma pressão forte e uma dor moderada, mas uma pressão assim, real. Então, a cabeça foi bem gostoso, essa tonturinha, esse formigamento. Agora, o peito me deixou um tanto desconfortável. Fiquei Aham. assim, o peito e um pedaço das costas aqui. Fiquei Aham. assim, por um tempo eu fiquei pensando na dor no peito, sabe? Sim. Tipo, me voltou para esse pensamento, para essa sensação. Mas agora eu tô aqui Olha só, bem. é bem interessante isso que você traz, viu, Jaque? Porque quando se fala do peito, fala exatamente dessa parte também da emoção, do cardíaco, né? E se você sustentar essa prática por um determinado tempo, até é possível que você venha entrar em choro, porque a energia ela começa dessa forma mesmo. A gente faz essa mobilização energética aqui de baixo para cima e ela quer fluir, ela quer responder. Então, da mesma forma, essa energia também vai estar batendo ali na nossa pelve, né? Vai estar ativando a nossa energia sexual, mas ela também vai estar subindo para essa parte aqui do nosso emocional, dos sentimentos, daquilo que está, às vezes, aqui de uma forma entalada, né? De repente ela pode vir aqui, você sentir alguma coisa engasgada. Então é dessa forma que a energia se movimenta no nosso corpo. A gente faz alguns pequenos movimentos, né? Algumas práticas e essa energia ela se responde querendo sair, querendo romper. Então observe esses seus estados. Se de repente você quiser fazer essa prática mesmo da meditação ativa, pode ser que você entre em alguns estados aí de liberação, tá? Ah, eu quero sim. Inclusive, essa é uma das minhas queixas, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre essa retenção de sentimento, do choro, essa repressão aí. Então, Uhum. acho que vai ser muito positivo. É, é bem positivo. Provavelmente é a tua masoquista interna que tá falando, não pode chorar. Não pode. Você tem que ser uma mulher forte. Você tem que aguentar, você tem que suportar. É, Então, a sua oral quer chorar, mas a sua masoquista que coloca um breque e fala: não, você tem que ser forte, você tem que aguentar, suportar. eu tive É essa isso. percepção aqui, né? Não sei se você já viu, não sei se você conhece a medicina do rapé. Eu conheço, eu não sou praticante, mas conheço. Então, essa é uma medicina da floresta que ela é de limpeza, né? Geralmente é um pozinho que você respira, né? Que é pó de árvore, são ervas, vários, né? Vários pozinhos assim que são da natureza em si, né? Não é nada que gera barato psicodélico, não, mas é uma medicina da floresta de limpeza. E eu já tenho o hábito de fazer essa assimilação e eu sustento ela, sabe? Tipo, eu sempre senti que me dava firmeza, me dava uma força. E aí, trabalhando aqui com o Pirac, né, ele faz também o uso dessa medicina, e aí ele estava me dando exatamente formatos de você desencoraçar aqui a tua coraça, né, começando a sentir a dor.
realmente, assim, em vez de você sustentar aquela pressão, você ir para essa consciência no teu diafragma e deixar sentir a dor. E não, eu entrei no processo também que quis colocar muita coisa para fora, sabe? Que estava entalado, assim, tipo, é muito louco. O nosso corpo ele tem uma inteligência absurda, absurda, absurda. A gente não pode desconsiderar qualquer sinal, assim, essa dorzinha no peito, entalar de garganta, tudo isso é resposta que seu corpo está te sinalizando de alguma coisa de má resolução interna. Entendeu? É muito louco mesmo. Eu tenho aprendido muito, inclusive a me perceber, a entender se eu quero, se eu não quero, o que está me causando, quem que está me dominando, quem é que está na dor, quem é que não está, quem é que está no recurso. Então eu fico, além de entrar numa e de ficar analisando os outros, assim, né? Então, tipo, que quando você começa a estudar, você fica vendo tudo, né? Então você olha as pessoas Aham. na rua, você se percebe mais. Então tá sendo muito rico. Maravilha. Então, basicamente é isso. Finalizamos então aqui a prática, tá? Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu só quero falar o que o Presuntinho falaria, que é por hoje é só, pessoal. Uhum. E vou fazer a prática todos os dias, né? Que tá na semana do masoquismo, então tem que fazer. Qualquer coisa eu posso gravar um vídeo da outra prática, se for o caso, e todo dia vai ter a tarefa do masoquista. Então, hoje já começamos a semana, né? Era para o esquizoide entregar para o masoquista os sonhos que a gente fez lá naquela primeira semana, e o masoquista vai montar um plano infalível para que nada dê merda, para que esses sonhos se realizem. Então, vocês começam a perceber que os traços conseguem, quando estão no recurso, trabalharem como uma equipe, né? Em que todos se potencializam, os cinco, que é o que mostra ali no filme do Divertidamente também, né? Que no final eles dão um jeito ali de um ajuda o outro, né? Eu acho que é até não sei quem que é que pega o fogo, né, da cabeça que tá saindo ali do raiva e consegue derreter a janela, uma coisa assim, mas eu sei que é isso, essa é a dinâmica, né, dos traços dentro da nossa mente se potencializarem um ajuda o outro, para que aquilo seja feito. Beleza? Então é isso. Boa noite. Obrigado, Jaque, Beleza. pela presença. Valeu, Agneva, pelo suporte técnico. E novamente conseguimos acabar britanicamente às 10 da noite. Com todo o conteúdo transmitido. E estamos chegando ao final da nossa mentoria. 66% dela já foi, falta só 33%, que, em outras palavras, das 6 aulas já fizemos 4. Então só falta a gente cuidar na semana que vem, começar a cuidar, né? Do nosso traço de caráter rígido ou rígida e fechar a semana seguinte acolhendo esse traço, sabendo, vendo a experiência de como foi e tendo a palestra do PREM. Certo? Ah, É isso aí. Então, me prepara Amanhã que tá já gravada a live, né, para que todos possam assistir, quem não conseguiu assistir ao vivo, e também é muito importante você reassistir, porque o nosso cérebro só reconhece aquilo que ele já viu pelo menos uma vez. Certo? Fiquem com Deus, boa noite exato, e e prepara tenham para a uma vida de próxima aula, prazer. que a próxima aula com a prática do rígido, menina, vai ser divertida, hein? A gente vai mexer muito com essa qual pedra. que é a próxima? Hã? Qual que é a próxima? A próxima é o rígido. O rígido a gente vai Não, a mexer. prática. A próxima vai ser na quarta-feira. A prática vai ser Não, segredo, mas você vai ser falou Ah, na quer aqui. saber como que vai ser a prática? A prática então, do rígido tinha que ser forró, tinha que ser soltar aquela pelve e já vamos. era. Mas o Não, HD vai vai ser preparar com alguma coisa. tudo. Vai ser com tudo. Vai ser todo mundo rebolando até o chão. Vamos dançar nisso. Então, tá bom. Então é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa Então noite. tá. Boa semana Tchau, que tchau. vem. Beijo, boa noite.